Olá, pessoal. Sandra Luz aqui com vocês, um horário que atípico, mas eu estou aproveitando o momentinho que a gente está se aproximando do Natal, sem muito tempo, corre-corre, né? As pessoas no corre-corre, as áreas com muito barulho, porque começa a chegar familiares, essas coisas todas. E aí eu quero aproveitar esse tempinho que eu estou pouco mais silenciada para poder fazer esse vídeo, que é sobre o livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, da Florence Scovel Skin, que eu já venho falando sobre ela, né? E, e eu acho que é um presente, né, para que a gente inicie o ano tendo a possibilidade de entender e conhecer esse livro, né? Mesmo que seja, existem ferramentas aí, existem muitas narrações do livro, mas eu queria fazer esse livro assim, um estudo e poder, né, entender melhor o que é esse jogo da vida, porque eu sempre entendo a vida como, eu percebo realmente a vida como um jogo, é como se fosse um jogo, né? E é interessante que logo no início ela vai falar exatamente isso. Estou saindo aqui do prefácio. E o capítulo 1 chama o jogo, né? Então, a primeira frase que ela coloca é: a maioria das pessoas considera a vida uma batalha, mas não é uma batalha, é um jogo. Então, olha que maravilha. E eu vou aqui pegar papel aqui para a gente anotar, eu vou anotar algumas coisas que possam fazer sentido para a gente. Então, a vida não é uma batalha. Porque muitos falam, nossa, que batalha, né? A vida é tão. A gente só vive batalhando. Mas é um jogo. E é preciso, se é um jogo, a gente vai precisar aprender a jogar, né? Então, e aí eu vou dar continuidade à leitura. É um jogo. Entretanto, não é um jogo. Entretanto, que não pode ser jogado com sucesso sem o conhecimento das leis espirituais. E o Antigo e Novo Testamento bíblicos fornecem as regras do jogo com uma clareza maravilhosa. Jesus Cristo ensinou que tudo é um grande jogo de dar e receber. É o primeiro parágrafo, mas para mim, deixa eu ajustar aqui, gente. O primeiro parágrafo, ele vem com tudo, vem dizendo tudo, né? Tudo, Jesus, na Bíblia, está a regra do jogo, tanto no Antigo Testamento quanto no, no Novo e Velho Testamento, as regras estão lá. Interessante que hoje eu estava na missa, e durante a missa foi falada, um padre mencionou uma história, né, referente ao rei que foi posterior ao rei Davi, e ele mostrava, quando ele começou a falar sobre aquele rei, eu comecei a ver o jogo. Ali tinha um tabuleiro praticamente, e eu conseguia entender como se fosse um jogo. Então parece que a gente vai abrindo a mente, né? Então vamos retornar. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso significa que tudo que o homem enviar por palavra ou ação retornará a ele. E o que ele dá, ele receberá. Se ele dá ódio, receberá ódio. Se ele dá amor, receberá amor. Se ele fizer críticas, receberá críticas. Se ele mentir, será enganado. Se ele trapacear, será trapaceado. Aprendemos também que a faculdade da formação de imagens desempenha um papel importante no jogo da vida. Meu pai, isso é de 1925. Uau, vamos lá. Ah, guarda teu coração ou tua imaginação com toda diligência, pois dele procedem as saídas da vida. Provérbio 4, versículo 23. Guarda teu coração no sentido da tua imaginação. O coração, ele, né? O que eu sinto no coração, eu realmente crio a imagem na mente, né?
com toda diligência, com cuidado, para não cair nas ciladas, né? Pois dele procede as saídas da vida. E também o que ela coloca aqui, procede as saídas da vida, significa que muitas vezes eu vejo algo, aquilo, e a gente chama a mente reptiliana, a mente que explode, né? A mente que ela não pensa duas vezes antes de agir. Então, essa mente é o que procede às saídas da vida, aquilo que eu boto para fora, então aquilo, a raiva, ou o sentimento, ou a minha fala, né, em referente a alguém, ela é a saída da vida, então ela vai dar as regras do jogo, né, ela vai formar o jogo naquele momento. Isso significa que o que o homem imagina, mais cedo ou mais tarde, é exteriorizado em seus negócios. Aí ela vem, conheço um homem que temia certa doença. Era uma doença muito rara e difícil de contrair, mas ele a imaginou continuamente e leu sobre ela até que se manifestou em seu corpo e ele morreu. Vítima da imaginação negativa e distorcida. Portanto, vemos que, para jogar com sucesso o jogo da vida, devemos treinar a faculdade da imagem. Uma pessoa com a faculdade de imagem treinada para vislumbrar apenas o bem, traz para a sua vida todos os desejos justos de seu coração: saúde, riqueza, amor, amigos, autoexpressão e os ideais mais elevados. A imaginação tem sido chamada de projetista da mente e está sempre rascunhando dia após dia as imagens que o homem ali vê, e mais cedo ou mais tarde transbordará suas próprias criações em seu mundo exterior. Para treinar a imaginação com sucesso, o homem deve compreender o funcionamento de sua mente. Os gregos diziam: conheça-te a ti mesmo. Existem três departamentos na mente: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O consciente é simplesmente poder sem direção. O subconsciente é simplesmente poder sem direção. É como vapor ou eletricidade e faz o que é ordenado, não tem poder de indução. Tudo que o homem sente profundamente ou imagina com clareza é expresso na mente subconsciente e executado nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma mulher que conheço, quando criança, sempre fingiu que era viúva. Ela se vestia com roupas pretas e usava longo véu preto, e as pessoas a achavam muito inteligente e divertida por isso. Ela cresceu e se casou com um homem por quem estava profundamente apaixonada. Em pouco tempo ele morreu e ela usou preto e um véu amplo por muito tempo. A imagem de si mesma como uma viúva foi impressa na mente subconsciente e no devido tempo a natureza resolveu entregar-lhe o que buscava, independente da destruição criada. Então aqui a gente é um trecho do livro, né? E aí você vê que só esse trecho ele é extremamente cheio de coisas que trazem muita realidade, que falam sobre muitas coisas. Aquilo que você pensa, a gente já sabe, eu penso, crio, tá? Mas muitas vezes são coisas lá enquanto a gente era criança, o que a gente passou pela vida, que ela impressa, fica impressa, né? Então ela coloca que fica impressa. Florence, ela traz a ideia, ela caracteriza como uma impressão. E essa impressão, ela precisa ser, né, retirada, porque um dia o papel impresso sai, né? Ela é impressa na mente subconsciente, e um dia o papel impresso sai. O que é o papel impresso sair? Vem para a realidade, né? Ela cria a tua realidade, ela vai fazer com que tudo aquilo que você pensou e materialize.
Essa é a verdade, né? Materialize. Deixa eu ver se a gente dá continuidade, porque mais uma. Bom, vou puxar mais um ponto e daqui depois a gente vai para um segundo momento, para que o vídeo não fique muito longo. A mente consciente é também chamada de mente mortal ou carnal. A mente consciente. Falamos do inconsciente e do consciente. A mente consciente agora, vou falar sobre a mente consciente, essa que está aqui falando com vocês. A mente consciente é a mente humana e ela vê a vida tal como parece ser. Ela vê morte, desastre, doença, pobreza e limitações de todo tipo. E por essas projeções impressiona o inconsciente. Eu vejo algo, né, interessante, vou dar um exemplo hoje. Eu ia caminhando e tinha um carro e tinha uma mulher com um potinho de comida e escondido do outro lado do carro, que eu não estava vendo, tinha um cachorrinho que ela estava querendo dar comida ao cachorrinho. E ela do lado de cá, eu não sei, não vi o cachorro, não sei como ele estava, mas ela do lado de cá, ela começava a bichinho, tentando atrair ele para aquela água. Nesse momento eu disse a mim mesma, talvez seja um cachorro que esteja no estado de muito sofrimento. Eu não quero ver. Né? Então, dessa vez, eu dei um comando à minha mente. Não, eu não preciso ver. Se o carro não permitiu eu visualizar, eu não quero visualizar. Né? Porque isso vai para minha mente consciente e eu vou gerar isso durante alguns dias, reverberar da dificuldade que aquele cãozinho estaria passando. E eu fui caminhando. Quando cheguei um pouco na esquina, me deu vontade de olhar. Olha a nossa mente como é. Vou olhar. E quando eu olho, eu continuo sem ver o cachorrinho. E agradecer a Deus de não ter visto, independente da situação. A mulher estava ali, a mulher ia dar água, talvez a mulher botasse ele no carro, existiria mil possibilidades, mas aquilo não é meu, né? Então, pouco a gente entrar, às vezes, outras ferramentas, por exemplo, como o Access, ela vai chegar para a gente, vai dizer, isso é meu, isso me pertence. Se não me pertence, não cria na tua mente, porque você vai, senão você vai mais uma vez jogar, você vê, sente uma certa dor, joga para o inconsciente grava e vai um dia reverberar isso no teu corpo ou na tua vida, né? Então, esse é o jogo da vida, é saber que existe a mente consciente e que a mente consciente faz os registros e esses registros eles são recebidos pela mente consciente. E se eles não são destruídos, descriados, a gente pode acabar entrando, criando uma série de situações internas que elas vão depois, uma hora, explodir para fora e fazer com que materialize. Então, é sobre isso esse capítulo que a gente está lendo. Continuando, então ela fala sobre a mente inconsciente, a mente consciente, e agora ela vai falar sobre a mente superconsciente. A mente superconsciente é a mente de Deus, dentro de cada homem, e é o reino das ideias perfeitas. Nele está o padrão perfeito, de que fala Platão, o projeto divino, pois há um projeto divino para cada pessoa. Deixa eu tirar isso aqui, gente. Há um lugar que você deve preencher e ninguém mais pode preencher. Algo que você deve fazer que ninguém mais pode fazer. Existe uma imagem perfeita disso na mente superconsciente. Em geral, surge no consciente como uma ideia inatingível, algo bom demais para ser verdade. Na realidade, é o verdadeiro destino do homem, transmitido a ele pela inteligência infinita que está em seu interior. Muitas pessoas, no entanto, ignoram os verdadeiros destinos e se esforçam por coisas e situações que não lhe pertencem, que só trariam fracasso e insatisfação se fossem realmente alcançadas. Por exemplo, uma mulher veio até mim e me pediu para falar a palavra que ela se casaria com um certo homem, porque estava muito apaixonada. Ela o chamou de Abel. Eu respondi que isso seria uma violação à lei espiritual,
Mas eu explicaria a fórmula para que ela encontrasse o homem certo, não aquele, mas o certo. Eu expliquei que ela devia confiar na seleção divina e ela identificaria o homem que pertencia a ela por direito celeste. Eu acrescentei: se A B for o homem certo, você não pode perdê-lo, você não pode perdê-lo. E se ele não for, você receberá seu equivalente. Ela via a B, ela via a figura B com frequência, mas não houve progresso em sua amizade. Certa noite me telefonou e disse: sabe, na última semana a B não me pareceu tão maravilhoso. Eu respondi: talvez ele não seja a seleção divina. Outro homem pode ser o certo. Logo depois ela conheceu outro homem que se apaixonou por ela imediatamente e que disse que ela era o seu par ideal. Na verdade, ele disse todas as coisas que ela sempre desejou que a B dissesse a ela. Ela observou, foi muito estranho. Ela logo retribuiu seu amor e perdeu todo o interesse por A B. Isso mostra como funciona o que a autora chama de lei da substituição. Uma ideia certa foi substituída por uma ideia anterior e errada, portanto, não houve perda ou sacrifício envolvido. Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Para essa abordagem, consideremos o reino como sendo o reino das ideias corretas ou padrão divino. Jesus Cristo ensinou que as palavras do homem desempenham um papel importante no jogo da vida. Por vossas palavras sois justificados e por vossas palavras sois condenados. Esse é o início do nosso conteúdo, a partir do livro O Jogo da Vida e como jogá-lo, a versão original da Florence Scovel Skin. Espero que vocês tenham gostado e continuamos no próximo episódio. Gratidão!